Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 45 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo, nós lemos assim: a obra de Cristo na terra aproximava-se rapidamente de seu termo. Perante ele, em vívido contorno, desdobravam-se as cenas para onde tendiam seus passos. Dos escolhidos companheiros de seu ministério, essas cenas a ele patenteadas se achavam ainda ocultas. Perto estava, porém, o tempo em que lhe deviam testemunhar a agonia. Deviam ver aquele a quem amavam e em quem confiavam, entregue às mãos dos inimigos e pendurado à cruz do Calvário. Jesus sabia quão duramente o perseguiriam o ódio e a incredulidade, e desejava prepará-los para as provações. Jesus e seus discípulos haviam então chegado a uma das cidades nas cercanias de Cesareia de Filipe. Encontravam-se além dos limites da Galiléia, numa região em que predominava a idolatria. Durante sua estada nessa região, buscou abster-se de ensinar o povo, dedicando-se mais plenamente aos discípulos. Estava para lhes dizer os sofrimentos que o aguardavam. Antes disso, porém, afastou-se sozinho e orou para que seus corações estivessem preparados para receber-lhe as palavras. Depois de reunir-se com eles, perguntou-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Com pesar, foram os discípulos forçados a admitir que Israel deixara de reconhecer seu Messias. Alguns, na verdade, ao lhe verem os milagres, haviam declarado que ele era o filho de Davi. As multidões que foram alimentadas em Betsaida desejaram proclamá-lo rei de Israel. Muitos estavam dispostos a aceitá-lo como profeta. Não criam, porém, que fosse o Messias. Jesus formulou agora uma segunda pergunta, com respeito aos próprios discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde o princípio, Pedro crera que Jesus era o Messias. Muitos outros que foram convencidos pela pregação de João Batista e aceitaram a Cristo, começaram a duvidar da missão de João quando ele foi preso e morto. E agora duvidavam de que Jesus era o Messias, a quem há tanto tempo tinham aguardado. A vacilante atitude dos que ontem louvavam e hoje condenavam não destruiu a fé dos verdadeiros seguidores do Salvador. Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro exprimia a fé dos 12. Todavia, os discípulos estavam ainda longe de compreender a missão de Cristo. Jesus respondeu a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. É aquilo que o próprio Cristo declarou ser a vida eterna. A posse desse conhecimento, no entanto, não oferece motivo para nos glorificarmos a nós mesmos. Não fora por meio de sabedoria ou bondade do próprio Pedro
que ele lhe havia sido revelado. De si mesma, não pode a humanidade nunca chegar ao conhecimento do divino. O segredo do Senhor é para os que o temem, e o fato de Pedro ter discernido a glória de Cristo era uma prova de que fora ensinado por Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Jesus continuou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro significa pedra, uma pedra movediça. Pedro não era nada. Não era a rocha sobre que a igreja estava fundada. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou seu Senhor com imprecações e juramentos. A igreja foi edificada sobre alguém contra o qual as portas do inferno não podiam prevalecer. A pergunta que se coloca diante de nós hoje é: qual é a relação que você tem com Jesus? De que maneira você o vê? De que modo você o recebe? Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Não basta estarmos ao lado de Cristo. Não basta apenas acreditarmos nele. Nós podemos nos relacionar com Cristo de muitas maneiras diferentes, com muitas visões distintas. E dependendo do modo como nós nos relacionamos com ele, diferente será o resultado. Os discípulos eram sinceros, haviam deixado tudo para seguir a Cristo, dedicavam a sua vida a servir ao Mestre, estavam junto dele dia a dia, mas nem todos o compreendiam verdadeiramente. Trabalhavam intensamente em prol do reino de Deus. No entanto, tão envolvidos estavam na causa de Cristo, que não tinham tempo para se preocuparem com a sua relação pessoal com Jesus. Esse é o mesmo perigo que se coloca diante de nós hoje. Nós podemos estar tão envolvidos com as coisas de Deus que não temos tempo para Deus. Podemos trabalhar tanto pela igreja que dentro da igreja perdemos a visão de Jesus. Podemos estar tão envolvidos em ajudar as pessoas que, as ajudando, nos esquecemos de nós mesmos. Nós também precisamos de Cristo. Nós também carecemos da graça. Os discípulos estavam junto de Jesus. Acreditavam nele como um profeta, mas não tinham uma verdadeira compreensão da plenitude da sua missão, do significado da sua pessoa, de quem era Jesus. E por isso agora, Cristo, por algumas horas, os separa do trabalho árduo com as multidões e os leva para uma região solitária, para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região pagã, uma região turística. Ali havia muita natureza, muita coisa bonita para se contemplar. Não havia muita noção do ministério de Jesus. As multidões não estavam tão ávidas em busca de Jesus ali. Jesus podia encontrar algum tempo para estar a sós com os discípulos. Na tranquilidade que aquele lugar proporcionava, Cristo faz aos discípulos uma pergunta estranha. Quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus sabia o que as pessoas pensavam dele. Por que Cristo então perguntava sobre isso aos seus discípulos? A razão era simples. Cristo precisava conduzi-los a olharem para dentro de si mesmos, a reavaliarem a sua vida espiritual.
Diante da pergunta do mestre, os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou à vida. Era o que pensavam de Cristo. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus queria saber o que os discípulos pensavam dele. E por isso ele foi mais incisivo. Agora ele pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem sou eu para vocês? É estranho. Mas os discípulos não haviam nunca parado para pensar nisso. Estavam com Jesus, mas não compreendiam plenamente a missão de Jesus. Eram auxiliares do Mestre, mas não sabiam exatamente responder quem era Jesus para eles. Faziam parte do núcleo central, do núcleo íntimo da Igreja de Jesus, mas não tinham noção verdadeira de quem era Jesus. E por isso houve um momento de silêncio que incomodava. Nunca haviam parado para pensar nisso. E essa era a preocupação de Jesus. Diante deles estavam momentos difíceis, decisivos. A fé dos discípulos seria duramente provada. E eles não resistiriam se não tivessem uma fé viva com Cristo. Em que estava baseada a sua fé? Apenas numa emoção passageira? Num sentimento momentâneo? Tinham os discípulos perfeita concepção da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua missão? Houve um silêncio que incomodou a todos, porque não tinham resposta para dar. Até que Cristo ouve de Pedro as palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era sincero, mas nem Pedro compreendia verdadeiramente quem era Jesus. Estava junto de Cristo e trabalhava para ele, mas não tinha a compreensão verdadeira de quem era ele. É possível nós estarmos na igreja, pregarmos o Evangelho de Jesus, damos estudos bíblicos, estamos envolvidos com as atividades dos departamentos e não temos plena convicção do que a igreja representa, do que Cristo significa, do que estamos fazendo dentro da igreja. É triste, mas muitos estão na igreja sem entender o verdadeiro papel da igreja. Buscam a Jesus, seguem a Cristo, sem entenderem quem é Jesus. Qual o verdadeiro alcance de seguir Jesus? Se dizem cristãos, mas não compreendem o que o cristianismo significa. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele só falou essas palavras porque o Espírito Santo lhe revelou isso. Não porque ele próprio tivesse convicção daquilo que estava dizendo. Nós precisamos também do ministério do Espírito Santo, revelando para nós a plenitude da nossa relação com Jesus. Sem a bênção do Espírito Santo, a leitura da Bíblia não significa muito para nós. Nós lemos o que está escrito, mas não compreendemos a plenitude do que está revelado. Nos relacionamos com as coisas espirituais, mas não temos o verdadeiro alcance do seu significado. Estamos envolvidos com o Mestre, mas não experimentamos a profundeza do que Jesus tem para nos oferecer. Triste é a vida da igreja quando ela trabalha ativamente em prol de Jesus, sem o poder do Espírito. Nós precisamos da lâmpada, mas a lâmpada sem azeite não tem luz.
A Bíblia é importante para nós, mas se não tivermos a iluminação do Espírito Santo, não importa quanto trabalho façamos em prol da causa de Deus, não importa quanto compreendamos de teologia, não importa quanto conhecimento tenhamos sobre escatologia, isso não representa nada. Como para os discípulos, a pergunta importante para nós hoje é: quem é Jesus para você? Qual relacionamento você tem com Cristo? Qual é a percepção que você tem da pessoa de Jesus? Como você se relaciona com Ele? Jesus é para você um profeta lá do passado? Jesus é para você um modelo de uma vida correta, bondosa, digna de ser imitada? Jesus é para você a visão de um homem bom, que ajudou as pessoas, que fez milagres, que realizou o bem? Ou Jesus é para você tudo, o ar que você respira, a água que mitiga sua sede, o pão que te alimenta a alma, o poder que te sustenta, a luz que te ilumina, a razão da tua vida, o teu objetivo supremo, a base da sua salvação? Quem é Jesus para você? É Jesus, a rocha sobre a qual está fundamentada a sua alma, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que te dá a salvação. É Jesus o sentido da sua vida? Ou Jesus é só alguém que existiu no passado e de quem um livro muito antigo chamado Bíblia fala? Quem é Jesus para você? Qual a sua relação com Ele? Ah, pastor, eu sou membro da igreja há muitos anos. Isso que você fala não tem sentido para mim. Eu frequento a igreja a minha vida inteira. Nasci dentro da igreja. Estar dentro da igreja, trabalhar para Cristo, conhecer doutrinas, pregar o Evangelho, ajudar ativamente nas atividades da construção do reino de Deus, não significa ter Jesus como Salvador. Eu posso ter Cristo, mas Cristo não ser tudo para mim. Eu posso conhecer Jesus, mas não ter os meus olhos voltados para Ele. Eu posso falar de Cristo, mas não viver uma relação de dependência, de fé, de plenitude, de salvação com Cristo. Para muitos, Jesus é só mais um detalhe dentro da igreja, no meio de tantas doutrinas da igreja. Mas se Jesus é só mais um detalhe, a igreja não representa nada. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ou Jesus é a força, a energia, a base, a razão, a nossa motivação de ser, de existirmos como cristãos. Ou a nossa religião é vã. A cruz estava à frente de Jesus. Cristo estava preparado para enfrentar a cruz. Mas os discípulos não. A fé dos discípulos era pequena, instável, como um pedregulho que rola. Só permaneceria enquanto não fosse duramente provada. Porque até então, embora tão sinceros e tão dedicados ao Mestre, eles tinham uma relação muito rasa, muito vazia com Jesus.
Nós não estamos preparados para enfrentar as crises da vida, enquanto Cristo não for tudo para nós. Nós não estamos preparados para passar pelos tempos finais que estão preditos, que virão sobre o mundo, enquanto Jesus não for tudo em nossa vida. Nós não vamos permanecer firmes enquanto Cristo não for para nós, Deus vivo, a nossa salvação, o motivo de nossa existência, o ar que respiramos, a razão da nossa vida. Enquanto Jesus não for para nós o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Se você estivesse ali, em Cesareia de Filipe, que resposta você daria? Que Deus nos abençoe e nos ajude a resolvermos esta questão antes que venham os tempos mais difíceis, antes que a sombra da cruz se torne uma realidade também em nossa vida. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.